hoje Palmeiras e River Plate lá na Argentina. Então aqui os jogos, né? Hoje 9h30 Palmeiras e River Plate na Argentina. LDU e São Paulo amanhã, 7 horas da noite, e Flamengo e Estudiantes também amanhã, 9h30, fechando aí os jogos de ida das quartas de final. Pro confronto de campeão. Isso. Cadê meu Coringão? Aliás, não tem virgem de Libertadores nestas quartas de final. E nem time que vai passear na Libertadores também, né? Todos campeões. River Plate, 4 taças, Palmeiras, 3 taças. Ganhado, irmão. LDU, 1 taça, São Paulo, 3, Flamengo, 3, Estudiantes, 4 taças também. O Racing, 1 taça e o Vélez, 1 taça. Todo mundo campeão. Pode falar uma coisinha aqui, porque eu dei alô pra todo mundo e a Reita, ela ficou chateada que ela falou que eu nunca dei um oi pra ela. Eita, e ela tá, bom dia. ela tá sempre aqui. Boa tarde. Então, Reita, um beijo pra você, boa tarde. E ela perguntou, viu, Lelê? A Reita perguntou do Milton, lembrando, né, pra quem tá chegando agora, o Milton tá gripado, não tá com a gente hoje. Vamos ver se ele volta amanhã e na sexta-feira Vou fazer uma proposta pro Milton. Pode Milton, fazer. já que você desfalcou a gente hoje, na sexta você repõe. Boa, é isso aí. Também 2 dias de folga. Tá pensando o quê? Eu quero Até você ele aqui, eu te recuperar da amo. gripe, né? É isso aí. Ele falou pra mim que ia assistir. Hoje eu tô falando. Tá assistindo? Tá assistindo. Então tá bom. Boa, Vamos Milton. começar falando do Palmeiras, que vai até a Argentina hoje pegar o River. E eu queria saber de vocês, né? A gente falou bastante ontem já desse jogo, né? Mas eu queria completar aí o assunto. A gente já traz as escalações, as prováveis escalações. Mas o que vocês esperam, Loebelin? Dá pra temer esse River? São quantos jogos de vencibilidade? 12 jogos de vencibilidade. Não é o mesmo. O River não é aquele River que nós somos acostumados, mas é o River. Lá dentro não é fácil. A pressão grande, estádio lotado, né? Todos os ingressos vendidos. Sim, 83 mil. Não é brincadeira, uma coisa dessas. Então, assim, eu tenho ouvido aí muita gente falando assim: esse River é fraquinho, o Palmeiras vai vencer com facilidade. Eu não vejo assim, não. Acho que é um jogo muito parelho, igual. Não, é que você viu. Quem fala isso ou tá secando ou não sabe nada de bola. Esse River é fraco. Eu acho que esse River não é o River de outros, mas é o River. Não é o River. É o River. Eu não, assim, eu acho inclusive que pro Palmeiras o empate não é um mau resultado, não, para decidir em casa. Não. Eu acho que a pressão vai ser muito grande. Mas qual Palmeiras nós vamos ter? Aí eu vou pegar uma fala aqui do nosso amigo Facincani, que elogiou muito o Palmeiras, com razão, no primeiro tempo do Palmeiras com o Internacional. Nós vamos ter o Palmeiras, que a gente vinha vendo em outros jogos aí, patinando, com algumas invenções do treinador. Se for esse Palmeiras do primeiro tempo contra o Internacional, com o Andrés ou sem o Andrés, o torcedor do Palmeiras pode ficar bem esperançoso. Em termos de escalação, pelo que a gente conhece um pouquinho do Abel, eu tenho quase certeza de que ele mantém o time que iniciou contra o Inter, inclusive com o Evangelista na equipe e o Andrés Pereira no banco. Mas o André chegou, tem que jogar. Calma, eu também acho que tem que jogar e em algum momento ele vai jogar. Até lá atrás, umas 2 semanas, eu falei, não, o Andrés Pereira chegou, tem que jogar, não tem essa de montanha, não sei o quê. Mas, cara, futebol são contingências que a gente tem que analisar, às vezes de uma forma um pouco mais imediatista mesmo. Então, se contra o Inter o time entra, se encaixa do jeito que se encaixou. Não é que o Andrés Pereira tem que ser reserva para sempre porque se encaixou contra o Inter. O Andrés Pereira é um jogador diferente, ele tem que ser encaixado na equipe, mas não precisa ser de imediato, precisa ser hoje. Vai ser naturalmente o espaço dele será conquistado. Nessa eu discordo de você, mas tudo bem. Tudo bem, ainda bem que nós temos discordância. Exatamente. Né? Aliás, a gente tem concordado muito aqui, isso está me incomodando. Está me incomodando. Ainda bem que você discorda comigo, discorda de mim um pouquinho. Então, assim, eu acho que hoje o Evangelista vai jogar, mas eu também estou falando que eu acho, é palpite, não é informação. E nem estou falando que é o certo, mas eu falei, pela cabeça do Abel, eu acho que ele vai manter o time que iniciou contra o Inter, até porque foi um espetáculo de bola. Foi realmente um show de futebol que o Palmeiras deu. O goleiro também tá tomando todos os gols ali também. Quem que é? Não sei, mas não pegar uma. É o Everton, Tá toda hora ali, né? Vamos buscar a bola lá dentro. Mas no jogo Olha lá, aí, Alex, me ajuda também, treino né? É treino, jogo é jogo. Leão de treino eu vi um monte na vida. Leão de treino eu vi um monte na vida. Eu também. Então, acho que é isso. O Palmeiras vai jogar com aquele time que enfrentou o Internacional, mas também se não jogar, se entrar o Andrés Pereira, eu acho que na linguagem moderna, a vibe já mudou. Desde que acabou o Mundial e o Palmeiras voltou, são 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. O Palmeiras não perdeu ainda desde a volta do Mundial. Jogou mal contra o Mirassol, é verdade, empatou em casa, mas não perdeu. E continuou nessa toada de invencibilidade. E o River realmente não é mais o River de outros tempos, embora seja o River, tenha camisa, tenha muita tradição e é um clássico do futebol sul-americano. Então tem que ser coerente. Se Palmeiras e Corinthians, eu falo que todo derby não tem favorito, porque independentemente da fase de cada um,
o nível se iguala quando eles entram em campo. Eu acho que esse é um típico jogo assim. Que um time pode estar melhor que o outro, mas quando eles se enfrentam, sempre vai ser equilibrado. O duelo vai ser equilibrado, ainda mais no mata-mata, né? Então acho que é um jogo difícil para o Palmeiras, o empate é bom. Mas daqui a pouco nos palpites vocês vão ver o que eu vou falar. Nossa, que suspense! Eu faço assim, antes de você dar sua opinião, só corrigindo aqui, o Reita. O Reita. Ele é hominho, gente. Desculpa, A gente falou a Reita, mas é o Reita. É que eu achei que o nome tava meio feminino, mas Agora às vezes apelido, então, acontece. que É um Reita também eu vou apelido, falar, um sobrenome, Mas né? valeu, Reita. Reita. Beijo pra você. Ainda mais no mundo dos hates, né? Dos haters. Não sendo hater, Não sei tá do ótimo. hater, tá bom. E aí, Facinca? Cara, é lógico que existe esse encaixe do que aconteceu contra o Internacional. Nessa eu fico um pouquinho mais propenso com o Loebelin, porque independentemente do momento e do jogo ter sido muito bom do Lucas Evangelista, mas a imposição e a qualidade técnica que o Andreas pode te trazer desde o início do jogo pode mudar a condução da partida, né? Ele não vai jogar 90 minutos. Ele ainda não tem esse ritmo porque ele não tinha jogado na temporada. Não tinha jogado. Tá? Não tinha minutagem. Então, normal que um jogador ainda como o Andrés esteja adquirindo o chamado ritmo de jogo porque ele não entra em campo. A questão não é fisicamente que ele está ruim, não. É ritmo de jogo, é diferente do cara estar machucado ou qualquer outra coisa. Tá? Isso você adquire, obviamente, com os jogos. Mas a imposição do nome dele num jogo como esse, e não tô nem chamando ele, o cara é um supra-sumo, não, é um jogador de seleção, é diferente. É uma qualidade técnica ainda, por quê? Porque como o River Plate vai abafar o Palmeiras desde o início, pra quem viu o compacto, pra quem viu melhores momentos de River e Estudiantes no final de semana, o River jogou fora de casa e colocou Estudiantes pra dentro do campo dele. Né? Essa formação de 3 zagueiros do Gajardo que a gente vai ver agora, é uma formação que vai fazer com que o Palmeiras tenha capacidade de neutralizar essa postura sendo inteligente na qualidade técnica da saída de bola, que é um calcanhar de Aquiles do Palmeiras na temporada e que a gente não viu isso contra o Internacional, o que foi super importante. O Palmeiras que foi técnico. Por isso que eu defendo o Bruno Fux como titular, por isso que pode ser importante o Andrés, que ele tem mais qualidade de armação na saída de bola e quebrar essa arapuca do River. Esse, pra mim, vai ser o grande segredo do Palmeiras no jogo. Porque se o Palmeiras é um time que vai explorar esse contra-ataque do River, e o River vai jogar com os laterais apoiados, né, com o Montiel de um lado, com o Acunha do outro, você vai precisar ter a saída de bola para chegar rapidamente ao corredor com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, com o Facundo e etc e tal, quem tiver em campo. Então o Andrés, ele me causa muito mais boa impressão de ser um jogador inteligente para neutralizar essa artimanha do River do que o Evangelista. É só por essa característica. E o Bruno Fux da mesma forma, um zagueiro com melhor passe, com melhor orientação de posicionamento do que o Murilo. O Murilo é um zagueiro mais chapado, mais brucutu e que não vive um bom momento. Aliás, se a gente tiver que pegar uma vírgula, algo que deu errado num jogo tão perfeito do Palmeiras contra o Internacional, foi o gol que o Palmeiras tomou do Inter. Quem que falha no gol? O senhor Murilo. Então, assim, a gente tem que analisar aqui. Eu não tô falando isso do Murilo por causa do jogo do River, é pela temporada. A temporada do Murilo não está boa. Que ele oscilou com as lesões, ele se machucou. Também, além de tudo. E o Bruno Fux tá pedindo passagem. E o Bruno Fux tem jogado muito bem. Ele entrou contra o Internacional, de novo sublime. Gosto. Não só pela parte defensiva, né, Fê? Mas eu acho, assim, a impressão que eu tive, pelo menos, dos jogos do Palmeiras contra o Corinthians, é que o Bruno Fux ajuda muito na saída de bola. Sim. Ele tem um passe muito qualificado. O Palmeiras consegue sair melhor da pressão com o Bruno Fux ali na saída de bola do que com o Murilo. Então, acho que... O Murilo quebra muito a bola. O Bruno Fux, ele espera até a última alternativa de saber com que o passe saia mais qualificado, né? E hoje é importante isso, Lelê. Sim. Ainda mais num futebol em que a gente tem tanta força física, muita imposição, essa marcação-pressão. Se você não tem um zagueiro técnico que vai entregar toda hora a bola pro adversário, ou toda hora, na grande maioria das vezes, o Palmeiras e Corinthians, sabe o que o Palmeiras fazia? O Palmeiras passou a chamar o Corinthians pro jogo. A gente sabe que o Corinthians é um time que tem uma qualidade técnica hoje mais travada em relação ao que ele já poderia ter tido. Sim. Então, o que você tem que fazer para neutralizar um adversário que está esperando essa posse de bola? Não cedê-la gratuitamente. É você controlar o ritmo do jogo. Então, se você vive de cruzamento, de bicão, de lançamento e o time vivendo com esse jogo mais carambolado,
você naturalmente vai facilitar que um time limitado consiga gostar um pouquinho do jogo. E a estratégia do River hoje deve ser essa também, né? Porque assim, o Galhardo, ele tá tendo uma certa dificuldade agora, ele tá meio que tentando achar um novo esquema pra esse River Plate, até porque a saída do Mastantuono ali desse meio de campo muda muito a criatividade, né? Esse setor ofensivo do River. Tanto é que ele tá testando agora esse esquema com 3 zagueiros pra poder atuar com alas ali, que é o Montiel e o Acunha. E já deu certo ali contra o Estudiantes, mesmo que ele utilizando, né, um time meio que misto ali, pensando em preservar também para esse confronto. Na verdade, jogou o Bustos, o Montiel foi poupado. Contra o Palmeiras, mas eu acredito que ele vai, inclusive as informações que a gente tem da Argentina, é que ele vai manter esse esquema com 3 zagueiros. Então deve atacar bastante pelos corredores hoje aí contra o Palmeiras. Eu tô vendo aqui, ó, que o Lorenzo Cavallaro, ele diz, alemão, estão falando que o craque do River Plate é o Galopo do nosso tricolor. Sabendo disso, nem vou perder meu tempo secando o Palmeiras. Mas o Galopo tá suspenso. Não joga hoje contra a Porcada, porque ele foi expulso contra o Libertad. Eu não ficaria surpreso se o Abel começasse o jogo hoje com o Giai. Por causa da marcação. Tô falando sério. Ah, louco. Porque você... Tudo bem que você perde no apoio. Mas eu acho que o Giai... E na marcação ele tinha sido mais importante. Então, aí que tá, Lueber. Eu acho que ele vai cair nessa seara que eu tava explicando. Você prefere o quê? Ter um time mais burocrático que vai chamar o River? Ou você prefere ter um time que vai tentar contra-golpear o River? Eu acho que vai precisar marcar também. Claro, porque o Kelvin não te deixa desejar na marcação. Não, mas o Jair acho que marca melhor. Sim, só que aí, por exemplo, se você pega a balança dos dois, o Kelvin pode não ser um grande marcador, mas só que ele marca e ele te arma melhor que o Giai. Mas você precisa primeiro marcar para depois armar, você concorda? Depende. Porque nós estamos falando da questão da pressão do River, que eu concordo com você, der uma pressão inicial, ok? Você precisa suportar uma pressão inicial para você sair pro jogo. Sim. Se você quer partir desde o começo, já pensando em contra-ataque, não vai dar. Mas aí como que o Abel muda o jogo contra o River em 2020-21? Ele tira o Gabriel Mineiro do meio, passa pra ala pra trazer o Marcos Rocha por dentro. Pra quê? Porque eu também preciso atacar o River e eu preciso melhorar minha saída de bola. Mas ele não fez isso começando o jogo. Não, quase tomou. Então. Ele quase tomou. Então, aí ele falou, não. Então, Abel entendeu que se ele ficasse só esperando o River na marcação, a pimenta ia coçar mais. Não, eu não discordo, tem que sair no contra-ataque. E aí ele meteu o polo e ganhou o jogo 3-0. Eu tô pensando em termos de início de jogo, onde todo mundo aqui concordou que o River deve ir pra pressão, ok? Na marcação... O Abel vai explorar o contra-ataque, fato. Na marcação, eu acho que ele não ficaria surpreso se ele saísse com o Giai. Eu também não, só tô dizendo que eu acho que quanto mais o Palmeiras voltar a se explorar tecnicamente e menos sabotar o talento que esse time pode demonstrar, mais evolução e muito mais garantia de sucesso o Palmeiras vai ter. O Felipe Anderson, o que tem feito nos últimos jogos do Palmeiras, a gente tem que reconhecer. Um dos melhores interceptadores e ladrões de bola do Palmeiras. Ele foi criticado por muito tempo pela torcida, que também esqueceu que só faltaram colocar no gol. E aí ninguém fala. E assim, pensando, né, o Abel é um cara muito estudioso. Sim. Ele costuma realmente estudar bastante o adversário e fazer algumas modificações no time pensando no que vem ali do outro lado. Então, o que o Loeblin falou não foge muito do que a gente pode, às vezes, esperar do Abel. Porque como o River vem com essa proposta do 3-5-2 e vai jogar com alas, e alas que vão explorar muito esses corredores, talvez ele pense num cara mais defensivo ali, né, pelas laterais. Só que eu não vejo tanta diferença entre Giai e Kelvin nesse sentido, sabe? O Giai eu acho claro que o Giai tem característica mais defensiva, mas eu não vejo o Kelvin como um cara que, tipo assim, também não sabe marcar. Sabe? Deixa eu falar um negócio entre Giai e Kelvin. Eu acho que por mais que o Giai tenha características defensivas mais intensas do que o Kelvin, pegando jogador por jogador, o que cada um pode oferecer para o time... O Kelvin agrega mais, todos os aspectos, o Kelvin é muito melhor. Mas o Abel falou... Mas por mais que o Giai marque talvez um pouco melhor do que o Kelvin, mas o Palmeiras não precisa só de uma marcação. Precisa de marcação, mas você precisa jogar. É que a questão do Kelvin, pra mim, é o seguinte... pra frente, ele é trabalhado. Eu não consigo... Se o Kelvin fosse só um ala, aquele lateral que só ataca e é ruim na marcação, faria sentido ali com o Giai. Mas o Kelvin é equilibrado. Ele também não é ruim na marcação. Não é ruim. O próprio Abel falou, Lelê, várias vezes, que ele analisa jogo a jogo.
Sim. Quando pergunta para qual time... Em cima disso aí, Leubelin, até concordando com você, será que o fato de o Giai ser argentino, conhecer o futebol argentino, ter jogado tanto... Eu acho que não. Pesa? Eu acho que assim, se nós estamos reconhecendo aqui que o River deve usar bastante os alas, o Abel pode pensar numa marcação mais forte por aquele setor. Como ele fala, ele mesmo diz, aliás, mais de uma vez, para ele não tem o time titular, cada jogo, ele vai ver o adversário. Então, assim, não é que tá errado não escalar outro jogador que não seja o Giai, mas eu não ficaria surpreso. É diferente da esquerda. Na esquerda, aí todo mundo ficaria surpreso se tirasse o Piquerez. Não é isso? Então, guardadas as devidas proporções, era a mesma coisa que quando você falava que o Vanderlan atacava melhor do que o Piquerez, então em jogo o Palmeiras tinha que ganhar, então tira o Piquerez porque o Vanderlan ataca melhor e põe o Vanderlan. Não é tanta diferença assim, né? Não é a diferença do Giai. Não é uma diferença gritante. Mas eu acho que... diferente. Eu acho que o conceito se aplica. Eu acho que o Kelvin hoje, em poucos jogos, ele mostrou que ele é o Piquerez da lateral direita. Ele não pode sair porque o reserva tem um pouco mais de qualidade num determinado fundamento do que o cara. Eu acho que o Kelvin hoje é titular, o Piquerez hoje é titular, o Gomes é titular, o Murilo na cabeça do Abel é titular, embora o Fux esteja merecendo, eu acho. Mas você, por exemplo, se sai o Piquerez, você ficaria surpreso. No time titular, sim. Tá. E se ele começa com o Giai menos surpreso. Agora, você sabe... Menos surpresa. Você sabe que a gente não tá pensando numa outra possibilidade? Que isso Não. Do quê? Não. Não. Isso aí, pra mim, o Palmeiras não funciona com 3 zagueiros. Também acho. Mas numa possibilidade que pra mim poderia fazer um pouco de sentido, e aí eu explico aqui rapidamente. Explique. Abrir mão do Facundo, tá? Deixá-lo pro segundo tempo. Putz, seria uma glória isso. Também Mas eu acho que ele não vai de Facundo hoje. Acho que vai. Vai. Você acha que vai? Vai, por causa do corredor. Mas assim, abrir mão do Facundo, você traz o Aníbal com o Emiliano Martinez, que fez e faz até agora uma boa temporada. O Emiliano Martinez, pra mim, é injustificável o sumiço dele no time titular. Ele não jogou mal com a camisa do Palmeiras, pelo contrário. Ele é um jogador que, se você compara com o Aníbal, ele tem mais qualidade técnica. O Aníbal é mais pegador, mais cão de guarda, mais marcador. Mas o Emiliano é um cara que tem boa colocação. Ele faz a saída de bola no chamado arroz-feijão sem comprometer, que é importante, tá? Ele é mais seguro pra sair pro jogo que o Aníbal. E você ter o Andréas com o Felipe Anderson, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Mas você não acha que ele perdeu o espaço depois dos jogos do Corinthians? O Emiliano? Eu acho que ele quando ele entra no jogo, eu acho que ali ele deu uma sumida do time. Você não acha que foi ali? Não, ele sumiu no Mundial. O Abel sacou ele no Mundial de Clubes. Mas quando ele volta, ele jogou. Depois contra o Corinthians... Muito pouco. Sim, mas depois do Corinthians ele jogou quando? Pois é, então, mas é inexplicável, porque pra mim ele não fez uma partida contra o Corinthians terrível. Pra mim, quem não digo terrível fuianhou a partida contra o Corinthians, no bom sentido, foi o Aníbal. É que terrível é uma palavra muito forte, né, Facinho? Quando a gente fala terrível para um jogador, dá a impressão que foi uma atuação catastrófica. Eu só tô achando que não é coincidência. Você tem razão. Depois da Copa do Mundo de Clubes, ele foi pouco utilizado, mas depois do jogo contra o Corinthians... Então, eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho porque... E por que isso seria importante? Porque você tendo 2 jogadores alinhados nessa marcação, você vai quebrar justamente o que o River quer. Que é você trazer 2 caras para marcarem as alas, da mesma forma que eles vão marcar aquele corredor em que devem jogar, se não for o Quinteiro, o Castanho e o Nátio Fernandes. Então você bloqueia as 2 ultrapassagens do River, você vai ganhar o Andréas Pereira aqui na frente deles, nesse triângulo, para fazer o corredor. E aí você tem o Felipe Anderson vindo pela direita, o Vitor Roque, que naturalmente tem saído da esquerda para jogar por dentro, o Flaco Lopes. Então você consegue ganhar 2 triângulos. Um triângulo ofensivo, o triângulo de intermédio, tanto defensivo como de armação, e você segura a sua linha defensiva. Então eu acho que faria sentido essa formação, porque justamente você teria o equilíbrio para marcar as alas do River, para você marcar o coração do jogo, e principalmente do River, que é o meio-campo, e você ganharia também aquilo que hoje o Palmeiras fez de melhor contra o Inter, que pra mim foi o grande recorte, que deve ser muito mais explorado ao longo da temporada, que é o próprio meio-campo. O Palmeiras estava sem cérebro, o Palmeiras era um time acéfalo. Só lançamento. Só lançamento. Então você tendo 2 marcadores, um cara que sai bem pro jogo, você tem o Andrés, você tem o Felipe Anderson, Vitor Roque, o próprio Flaco que vem buscar. Então você consegue causar, né, com uma simples mudança, mas sem perder essa chamada linha de 4, uma confusão
tática na cabeça do Gallardo que pode ser muito benéfica para o Palmeiras em campo. Já vamos direto aqui para as prováveis escalações de River e Palmeiras, começando pelo River, né, que é o time da casa que vai receber o Palmeiras. Está aí, então, com Armani no gol e os 3 zagueiros, como a Lele falou. O goleiro já joga de terno. Já joga de terno. Jesus Cristo. Meu Deus. Não vamos fazer gol hoje, não. Quer ver, ó? Portilho, Martínez quarta e Lautaro Ribeiro. Esse zagueiro pelo meio me preocupa porque ele tá no dia dele, né? Não vai dar. Eu vou voltar depois. Aí nas alas, né? O Acunha e o Montiel, jogadores de seleção. Montiel, inclusive, 2 autor campeões, do gol né? do título. 2 campeões. 2 campeões. Montiel que fez o gol do especialista título da em Argentina. jogar Montiel. altitude. Na altitude, o Montiel. Só tá invertido, né? Montiel na direita e o Acunha na esquerda. Aí Castanho, Enzo Pérez e Nath Fernandes. Pode ser que no lugar do Castanho jogue o Quinteiro, o colombiano. E na frente Salas e Driussi. Esse é o time provável do River Plate aí. Quem que deve se Maxi preocupar? Salas era o parceiro do Maravilha Martínez no Racing. Exatamente. E quem tá fazendo gol, inclusive artilheiro da Libertadores do River até aqui, é o Driussi, né? É Eu acho muito que- bom jogador. Bom. tem que Se machucou no preocupar Mundial, ali. né? Na Copa do Mundo E de Clubes. principalmente por conta dos alas, né? Porque hoje vai vir muito cruzamento também pro Driussi Sim. aproveitar ali pra área. Que não é muito a dele, né? Ele é um jogador mais de... Velocidade. O Driussi pro Mas River... ele é oportunista. também. Sim, tanto é, Lele, que ele era a dupla de ataque do Alário do River campeão em 2015. Lá atrás, no primeiro título da Libertadores do Gallardo. Ele tem uma espécie... Ele faz uma função muito parecida com o Flaco Lopes. Maxi Salas invade a área e ele é o cara que joga como ponta de lança. O Nacho Fernandes voltou a jogar bem também. Ele é bom E é um jogador, cara né? de chegada Tá, também é. que pisa na Ele área. voltou a né, jogar que às bem. Ele vezes tinha dado uma sumida, mas voltou a jogar bem. E só recuperando a mensagem do Lourenço, que ele perguntou se o Galopo era o craque do River. Quem que vocês acham que é o craque aí do... É o Driussi, será? Não, Ele e o assim, Nath. Tem um craque, né? Em questão de Tem um fazer cara, gols, né? que Tem tem que um se cara. preocupar é o Driussi, né? Mas eu acho que assim. O Nacho, ele é hoje, o que é um vai cara levar de problema. peso. De nome, sim. Mas acho que o que de vai nome, levar ele botou problema na- hoje, taticamente, pro Palmeiras são as alas, que são grandes jogadores aí, o Acunha. e o Eu Montiel. tava vendo um debate, não me lembro qual emissora argentina, que estavam fazendo um sem firula na Argentina, era Sin Firuja. Deporte Sin Firuja. Sim, gambetas. E os caras estavam criticando o Montiel, não sei se pelo momento dele, não Montiel, então os caras estavam meio Mas jogador grande, né? Ah, eu ressabiados com o Montiel, Eu mas eu acho também que é acho. perseguição. É tipo quando o Loeblin persegue o árbitro, assim. O que eu explicar lá, se me permitem. Tem a bola também. Você quer mostrar seu físico? Não, é isso? não tenho nenhum, mas tô quebrado. O que eu ia explicar é o seguinte, ó. Explique. Sem dar nenhum. Se você trava o Emiliano Martínez aqui Ah, e o Aníbal aqui, ou vice-versa, tá? O que acontece? Tanto a possibilidade do Que é o Giz? Quinteiro jogar aqui, não tem giz. Tanto a possibilidade do Quinteiro jogar aqui como do Nacho aqui, elas esbarram nesses dois caras e eles podem fazer essa cobertura, que é por onde o River vai entrar, com a Cunha e com o Montiel, e você solta aqui o Andreas Pereira para bloquear esse primeiro passe do Enzo Pérez, que é o passe de saída da equipe do River Também Plate. é bom jogador. Tem uma Que é bom qualidade, jogador. Ele já Não não é tem um mais craque, vigor físico. mas é bom. E o que eu falo Mas isso é é justamente experiente. do Palmeiras explorar isso que o River vai Fala no trazer, ó. GC lá, Facincani dá dicas para Abel Ferreira. Não é isso. É só a minha função que a nossa ferrou. função aqui é essa. Se a gente já puder falar de futebol, não, a gente para e vamos falar de outra coisa. Então, o que acontece? Você travando esse passe do Enzo com o primeiro cara, que é importante, pode ser o Andrés aqui, você vai ganhar justamente todo esse corredor que vai ficar aberto com esses 3 zagueiros que vão estar soltos. E aí, por isso que é importante você ter por fora o Vitor Roque vindo por aqui, você pode ter, caindo por aqui, o Felipe Anderson e o Flaco Lopes girando aqui como essa espécie de um falso 9. E, obviamente, ele pode inverter com o Vitor Roque, como ele tem feito, que tem sido o grande segredo do Palmeiras, tem sido isso, né? O Flaco atacando espaço, ora o Vitor vem pra cá e o Flaco busca o jogo. Então esse jogo de xadrez, né, que o Abel, tanto é que até no perfil da Conmebol tem os dois brincando de xadrez, ele pode ser muito mais... Porque se o Palmeiras tem apenas um volante aqui, tá, de característica, e você sobe os dois aqui, você vai dar aquilo que o River espera. Então, pra mim, seria interessante abrir mão do... Você não precisa ter o Facundo aqui. Você pode ter o Felipe Anderson pra fazer essa função com mais inteligência, de você trazer um meia pra cá pra se alinhar. E aí, inclusive, você pode ter, por exemplo, o Felipe Anderson, um Andrés da vida e até um Flaco Lopes. Aliás, o Felipe pode vir pela esquerda, porque ele tem jogado nas duas, entendeu? O Andréas, pra quem não sabe, se você pega o mapa de calor do Andréas dos tempos da Premier League, ele joga muito por esse corredor aqui, ó.
Então você pode até trazer o Andrés para subir um pouquinho aqui, o Flaco vindo por dentro, o Felipe Anderson aqui e jogar o Vitor Roque balançando. Não, e assim, pensando nesse contra-ataque, né, Fê, porque o Abel vai jogar no contra-ataque, e como o Montiel e o Acunha vão subir muito, porque eles vão ser os caras para levar essa bola até o ataque, se o Palmeiras conseguir recuperar essa bola, que acho que vai ser a estratégia do Abel, aqui, ó, você vai ter ele vai ter que fazer esses lançamentos aí pelas laterais. O Vitor Roque é um jogador perfeito para pensar nesse contra-ataque de velocidade. Miquel, já vamos aproveitar e pôr o Palmeiras aqui, porque o Facincani já analisa a escalação. Só que, de repente, você não precisa ter um cara para explorar só esse lado, como você fala, né, do Andrés Pereira ali. Se você tiver um cara no meio, que dê um bom lançamento, tanto pro lado direito, tanto pro lado esquerdo, para Flaco ou o Vitor Roque aproveitar, é uma bola que eu acho que o Abel vai conseguir explorar bastante. O Maurício, que tá aqui nessa escalação no Palmeiras, ele pode ser uma possibilidade, mas eu acredito que vá o Facundo, porque o Maurício tá voltando de lesão, né? Então o Abel deve dar uma... Deve dar. O que acontece é que o Lucas Evangelista, ele é um jogador que tem uma característica de jogar um pouquinho mais pra frente. Ele joga um pouco mais solto e basicamente o Aníbal fica nesse corredor, né? Geralmente tem feito isso aqui, né? Traz o Felipe Anderson, o Lucas um pouco mais por dentro. E aí o que acontece? Como o Lucas tem um perfil de marcação mais baixo. Então, a minha preocupação em relação a ele é você justamente ter um atleta em campo que ele é mais de condução de bola numa região muito pobre de criação, que é essa região central. Ele se concentra muito por aqui, ele pisa muito pouco nessa faixa de armação. E o Andrés é um cara que faz mais aquele chamado box to box, né? Que é de área a área, né? O cara que é o jogador moderno. Então, você trazendo o Aníbal já tá aqui espetadinho, você coloca o Emiliano aqui, abre mão do Maurício para colocar o Andréas, tá? E aí você traz o Flaco, o Felipe Anderson por um lado, o Vitor Roque por outro. Você consegue se redesenhar melhor em campo, com uma capacidade de criação / marcação, na minha visão, mais sólida, sem perder aquilo que pode ser o importante hoje pro jogo. Então, pera, jogar bola. Você tá imaginando o Palmeiras com Aníbal e Emiliano? É uma ideia... Com o Andrés um pouco mais, um terceiro homem de meio campo. Exato, você faz esse triângulo aqui, ó. Acho que não vai fazer isso nunca. Não, também acho que não. Então... Só se tiver 2-0. Então, eu acho, entendeu? Que é só uma ideia de uma possibilidade que seria interessante fazer. Me surpreenderia. Eu também. É só pela característica que eu acredito, isso é a minha modesta opinião, que poderia fazer com que o Palmeiras ganharia nesses dois aspectos, tanto defensivo como ofensivo. Né? Eu acho que essa formação aqui, para jogar contra o River, é uma formação muito solta. Ela é muito aberta para a característica de jogo que o River vai impor pro Palmeiras. Né? Se você vai jogar... Facundo, agora, falando sério, eu critico muito o Facundo, mas ele tem suas... suas valências. O Facundo, no lugar do Maurício aí nessa formação, acho que ele daria um suporte melhor para essa... que assim, ele essa estrutura de marcação. Ele daria um suporte, inclusive, para fechar esse corredor. Porque Só o que o Maurício... Felipe e o Facundo vão descer, faz as duas linhas de 4. Isso. Só que o Maurício daria a qualidade de bola, inclusive, talvez, para encaixar os contra-ataques que o Abel quer encaixar que não é o perfil do Facundo. Mas aí o Andréas pode fazer isso, caso o Lucas não jogue e o Andréas jogue. O Andréas tem a qualidade para fazer isso. Eu acho que ele vai usar a experiência de alguns jogadores do elenco, que o Abel também não é bobo. Por mais que você fale, olha, o momento que tá o Lucas, podemos jogar com 3 ali. Ele sabe que o Andrés tem uma rodagem muito maior, em jogos grandes. Porque não adianta o cara jogar contra... Porque vamos lembrar que o River, o Lebelin, ele vai atacar praticamente com 7. Então. Você tem que colocar a linha de 5 do River, porque o Enzo Pérez vai subir, mais os atacantes que estão aqui. O próprio Abel já falou também em entrevistas, né, que existem jogadores de jogos grandes. E que ele tá sentindo falta, antes do Palmeiras ir ao mercado, de jogadores que resolver jogos. Então o que é resolver o jogo? É contra o River. É lógico. Não é você resolver o jogo com todo o respeito com o Sport no Allianz. Esse não é jogador, nesse momento o Sport tá lá embaixo e tal. Esse jogo do River, vocês acham que o River não vai querer... Ele sabe da dificuldade que vai ser jogar aqui. Tentar matar a classificação lá, eu acho que vai. Então, é o que eu falei. Lá. Então você pondo uma característica de 2 caras que tem esse perfil mais robusto de marcar, e ao mesmo tempo 2 caras que podem fazer esse balanço aqui de cobrir uma lateral e fechar, e aproveitando que o Palmeiras vai jogar com essa linha de 4, que pra mim é o mais interessante que o Palmeiras pode fazer, você justamente mata o que o River Plate quer. O River Plate quer jogar nesse miolo aqui, ó, entre o Kelvin e o Gomes, tá? Entre o Murilo e o Piquerez, que é onde vão jogar o Nacho e o Castanho ou o Quinteiro, e aproveitar as descidas do Acunha e também do Montiel. Eu faço assim, só uma coisinha. Então, a única coisa que o Palmeiras não pode fazer, e que todo clube brasileiro que vai jogar na Argentina, todo não, a maioria faz,
É perder a cabeça, é entrar na catimba. Sim, não, aí é porque os caras são especialistas nisso daí. Você apitou muito jogo lá? Apitei alguns. Então, assim... Argentino é catimbeiro. Eles sabem fazer isso como ninguém. Principalmente estão ganhando o jogo. E quando estão perdendo, eles aí tem que jogar. Mas quando eles estão ganhando o jogo, catimba, simula. Então, assim, é necessário que o Palmeiras seja inteligente. Depois do jogo, da coletiva, olha, catimbaram, antijogo, não dá. Né? Então, esse lado psicológico hoje do jogo, eu acho, Facinho, amigos, que é tão importante quanto a questão tática, viu? Sim, então, isso é lógico que é sempre fundamentando, a mais tratando de Libertadores, mas é o que eu falo, esse é o desenho de Palmeiras que eu acho que é interessante para você jogar em casa, um time mais solto, e jogar fora você pode jogar de uma forma equilibrada, que não vai te retrancar, que não é retrancar, é ser inteligente para marcar, e ao mesmo tempo para você ter essa posse de bola no contra-ataque. O Palmeiras vai precisar ser muito letal hoje.